Seja bem-vindo ao mundo marcial, Close Quarters Combat, CQC, também conhecido como combate corpo a corpo ou batalha corpo a corpo. CQB é um tipo de combate em que pequenas unidades enfrentam um inimigo com armas pessoais a um alcance muito curto, potencialmente ao ponto de combate corpo a corpo ou combate com armas portáteis. Pode ocorrer entre unidades militares, policiais e criminosos, e outros cenários semelhantes. Dominar as técnicas de CQC requer uma combinação de habilidade física, raciocínio rápido e uma compreensão profunda dos princípios de combate. Neste vídeo irei mergulhar no mundo do CQC, oferecendo percepções sobre técnicas e estratégias de como funciona o moderno CQC. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. História do moderno CQB. As origens do moderno CQB, bem como das táticas, residem nos métodos de policiamento. O pioneiro foi o tenente-coronel William Evart Fairbairn da Polícia Municipal de Xangai do Acordo Internacional. Após os motins do movimento 30 de maio, Fairbairn foi encarregado de desenvolver um esquadrão auxiliar para controle de motins e policiamento agressivo. Depois de absorver os elementos mais apropriados de uma variedade de especialistas em artes marciais, da China, do Japão e de outros lugares. A intenção do sistema de combate One Point era criar uma técnica de luta que fosse tão brutal, eficaz e eficiente quanto as artes marciais orientais tradicionais. Era também um sistema que, ao contrário das artes marciais orientais tradicionais, podia ser aprendido de forma relativamente rápida. O método inclui o uso de treinamento em técnicas de tiro certeiro e combate com armas de fogo, facas, combate corpo a corpo, e o uso eficaz de armas de oportunidades, como cadeiras, mesas entre outras. Enquanto estava destacado na Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial, Fairbairn treinou os comandos britânicos em seu método de combate. Durante este período, ele desenvolveu seu método de Xangai, que ficou conhecido como método Silent Killer Close Quarters Combat, para uso pelas forças especiais britânicas. Este se tornou o treinamento de combate padrão para todo o pessoal da SOF, Serviço Aéreo Especial Britânico. Ele também projetou a faca de combate Fairbairn Six, que é usada por todas as unidades britânicas e americanas. Ele escreveu o livro Get Tough, Seja Resistente, em 1942. 2 anos depois, 2 oficiais do Exército dos Estados Unidos o leram, convenceram-se de que era útil e começaram a usá-lo em seu novo campo de treinamento. Desde então, seus métodos foram adotados pelo SAS britânico e por algumas das forças militares de outras nações. Como dito antes, o CQB é um tipo de luta que envolve confrontos físicos de curta distância entre 2 combatentes dentro de um espaço confinado. Ele mistura aspectos de artes marciais, táticas militares e policiais para criar uma técnica complexa que pode ser usada mesmo de perto. O combate corpo a corpo é frequentemente usado porque pode ajudar a minimizar o número de baixas amigas. Agora vamos ver alguns princípios básicos das táticas. O funcionamento das táticas. Para que um encontro de combate ocorra bem para uma equipe, seus membros devem compreender e seguir os princípios do combate corpo a corpo. Além disso, eles devem compreender como executar adequadamente as táticas de combate corpo a corpo mais eficazes no campo e quando elas são vitais. Existem princípios fundamentais para o combate corpo a corpo. Para que uma operação seja bem-sucedida, todos os membros da equipe devem compreender estes princípios e como seu papel se enquadra na estratégia de combate global antes de executar qualquer tática de combate. Surpresa. A surpresa é o primeiro princípio do combate corpo a corpo e, sem dúvida, o mais importante. Deixar de implementar o elemento surpresa permitirá que o inimigo faça um movimento primeiro, causando possíveis baixas amigáveis e custando-lhe um tempo essencial. O elemento surpresa pode ser alcançado por meio de táticas furtivas ou enganando o inimigo. Os soldados podem enganar o inimigo através de engano psicológico, como encenar uma distração, ou engano visual mais direto, como criar uma barreira visual entre eles e o inimigo. Os soldados podem tentar surpreender o inimigo usando armas suprimidas ou granadas de luz, encenando uma falsa emergência ou emboscando o inimigo quando menos se espera. Velocidade. A implementação bem-sucedida do elemento surpresa garante que a equipe possa se aproximar rapidamente e entrar na sala sem avisar.
Ao fazer uma abordagem rápida, os soldados podem ficar o mais seguros possível e aproveitar a janela aberta pela emboscada surpresa. Os encontros de combate corpo a corpo podem ser perigosos e rápidos. Muitas vezes, quem se move primeiro vence. Portanto, mover-se com pressa é crucial para executar adequadamente táticas de combate corpo a corpo. Ser o primeiro a entrar significa ser o primeiro a se mover ou atirar. Porém, é importante ressaltar que se deve manter a segurança e a precisão em prol da velocidade. Todos os movimentos devem ser controlados e planejados. Ação violenta controlada. A ação violenta controlada, também conhecida como violência de ação. Esta ideia implica neutralizar o inimigo e ao mesmo tempo garantir o mínimo de baixas amigas. A violência controlada utiliza a violência física e psicológica para encurralar o inimigo em posições desfavoráveis e criar uma mentalidade de dominação de soldado. Os princípios do combate corpo a corpo envolvem a minimização do número de baixas amigas e, ao mesmo tempo, a garantia de que não ocorrerão mais baixas. Faça uma abordagem furtiva. Em combate corpo a corpo, é fundamental dar o primeiro passo. Porém, se os oponentes virem soldados se aproximando, eles irão, é claro, agir. Como o combate corpo a corpo é muito perigoso e os soldados precisam emboscar o time inimigo, é necessária uma abordagem furtiva. É fundamental fazer o mínimo de barulho possível ao se aproximar e não chamar atenção para você ou seus aliados. Um erro pode ser arriscado para você e seus aliados, por isso permanecer furtivo é crucial. Mova-se rapidamente para manter o controle. Em situações de combate corpo a corpo, é vital estabelecer e manter o domínio da situação de forma rápida e eficiente. Com um único comando, os soldados devem ser capazes de se posicionar em áreas que permitam alta visibilidade para si e para seus companheiros e eliminar todos os soldados inimigos rapidamente, usando fogo preciso. Agir de forma rápida e decisiva pode fazer ou destruir qualquer encontro violento. Comunique-se com a equipe. Durante encontros intensos de combate corpo a corpo, embora seja essencial chegar o mais silenciosamente possível, é igualmente importante transmitir o estado atual da situação aos soldados amigos. Priorize a neutralização dos inimigos para proteger você e os soldados aliados antes de avisar que a sala está vazia. Depois de garantir a segurança da sala, informe seus aliados para que ela fique clara. Mantenha a segurança constante. Os encontros de combate corpo a corpo são altamente arriscados e os inimigos provavelmente terão suas defesas e ataques aumentados, prontos para emboscar. Como tal, os soldados devem manter segurança constante de todos os ângulos, em todos os momentos. É importante prestar atenção à segurança traseira ou frontal, pois os inimigos podem se aproximar de qualquer lugar e a qualquer momento. Treinamento. Golpes. As técnicas de golpe envolvem o uso de diferentes partes do corpo para acertar um oponente. Isso pode envolver socos, golpes de palma, chutes, cotoveladas e joelhadas. Grappling. As técnicas de grappling ou agarrar um oponente. Isso pode envolver arremessos, retenções ou finalizações. Desarmamento de arma. Em algumas situações pode ser necessário desarmar um oponente. Isto requer técnicas específicas e só deve ser tentado quando necessário e seguro. Condicionamento físico. O treinamento envolve tanto o condicionamento físico quanto o aprendizado de técnicas específicas. Isso envolve exercícios de força e condicionamento e exercícios de treinamento baseados em cenários. O condicionamento físico deve se concentrar no desenvolvimento de força, velocidade, resistência e flexibilidade. Isso pode envolver uma combinação de musculação, exercícios cardiovasculares e exercícios de flexibilidade. Também é importante incluir treinamento de habilidades físicas específicas, como equilíbrio, coordenação e reflexos. Os exercícios de treinamento baseados em cenários podem ajudá-lo a aplicar suas habilidades em um contexto realista. Isso pode envolver cenários de treinamento como limpeza de salas, extrações de veículos ou simulações de emboscadas. Esses exercícios podem ajudá-lo a desenvolver suas habilidades de tomada de decisão, melhorar sua capacidade de trabalhar como parte de uma equipe e proporcionar experiência na aplicação de suas habilidades sob pressão. O aspecto mental. O CQC não envolve apenas habilidades físicas. Também requer um forte jogo mental.
Isso envolve manter a calma sob pressão, ser capaz de tomar decisões rápidas e ter resiliência mental para continuar mesmo quando as coisas estão difíceis. Manter a calma sob pressão é talvez uma das habilidades mentais mais importantes para o CQC. Quando a adrenalina está alta e os riscos são altos, é fácil entrar em pânico e cometer erros. Técnicas como respiração tática, visualização e atenção plena podem ajudá-lo a manter a calma e o foco, mesmo em situações de alta pressão. Ser capaz de tomar decisões rápidas é outra habilidade crucial para o CQC. Em uma situação de combate corpo a corpo, muitas vezes você não tem tempo para pensar cuidadosamente nas coisas. Você precisa ser capaz de avaliar a situação, tomar uma decisão e agir em questão de segundos. Isto requer um elevado nível de consciência situacional, bem como formação na tomada de decisões sob pressão. A resiliência mental é fundamental para enfrentar os desafios do CQC. Isso envolve a capacidade de continuar, mesmo quando as coisas estão difíceis. Trata-se de superar a dor, a fadiga e o medo para atingir seu objetivo. As técnicas para construir resiliência mental podem incluir treinamento de resistência mental, treinamento de resiliência e até mesmo coisas como meditação e atenção plena. O CQC, hoje é usado em várias unidades militares, policiais e empresas privadas, que desenvolve seu próprio método de treinamento para cada situação específica. Uma empresa privada mais famosa é a Blackwater, que levou o treinamento a um novo nível, emergindo como uma instalação de treinamento de primeira linha. A parte do seu treinamento é para aqueles que procuram terceirizar seu treinamento para atender aos requisitos específicos da missão. Dominar as técnicas de CQB requer uma combinação de habilidades físicas, compreensão tática e resistência mental. É uma forma de combate desafiadora e exigente, mas com o treinamento e a mentalidade certos, é uma habilidade que pode ser desenvolvida e refinada. Quer você seja militar, policial ou civil interessado em autodefesa, compreender e aplicar técnicas de CQC pode ser uma parte valiosa de seu conjunto de habilidades. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.